paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro de Josué, capítulo 1. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: Meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrate, todo o país dos heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhe. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isso é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Eis que Josué ordenou aos oficiais do povo: percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: preparai provisões. Dentro de 3 dias atravessareis o Jordão e ireis conquistar a terra que o Senhor vos dá. Josué dirigiu-se também aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés nesses termos: lembrai-vos do que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor, quando vos dizia: o Senhor vosso Deus vos deu descanso e toda esta terra. Vossas mulheres, filhos e animais ficarão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Mas vós, todos os homens fortes e valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos e os ajudarei, até que o Senhor tenha dado a vossos irmãos o descanso, como a vós, e que também eles entrem na posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Depois voltareis para a terra que vos pertence, aquela que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão para o levante. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste, e iremos aonde quer que nos enviares, e te obedeceremos em todas as coisas, assim como obedecemos a Moisés. Somente desejamos que o Senhor esteja contigo, como esteve com Moisés. Todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer ao que lhe mandares será morto, mas sê forte e corajoso. Josué, capítulo 2. Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente 2 peões. Ide, disse-lhe eles, examinai a terra e a cidade de Jericó. Foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó: entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. O rei mandou dizer a Raabe: fazei sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os 2 homens e respondeu: vieram realmente uns homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Pela tarde, quando se iam fechar as portas da cidade, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui-os vós depressa e os alcançareis. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultaram sobre palhas de linho que ali haviam. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Antes que se deitasse, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhe: eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós,
quando saístes do Egito, e como além do Jordão tratastes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu, e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus, e aqui embaixo na terra. Agora vou-lo peço, jurai-me pelo Senhor, que assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e todos que lhe pertencem, livrareis a nossas vidas da morte. Eles responderam-lhe: à custa de nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçois. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Então, servindo-se de uma corda, ela os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhe ela, para que não vos encontre os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem, depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigaste. Quando tivermos entrado na terra, porás este cordão vermelho na janela, por onde nos fizeste descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isso cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento a que nos obrigaste. Seja como disseste, respondeu ela. Depois os despediu e eles partiram. E ela pendurou o cordão vermelho na janela. Eles foram para o monte, onde permaneceram durante 3 dias, até que voltasse os que o perseguiam. Esses, tendo buscado por todo o caminho os espiões, não os encontraram. Os 2 homens desceram então do monte e, voltando, passaram o Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que se tinha passado. O Senhor, disseram-lhe eles, entregou toda essa terra nas nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Livro de Josué, capítulo 3. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim, com todos os filhos de Israel. Chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passado 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus ser levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis vosso acampamento e vos poreis em marcha, seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela. Isso para que possais conhecer o caminho por onde deveis ir, porque nunca passastes por ele. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e ide adiante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saiba que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, vós detereis junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Por isso prosseguiu ele: sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas, e as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo levando a arca.
No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio e os sacerdotes mergulharam seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da seiva. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão até perto de Adã, localidade situada na proximidade de Sartã, e as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para a outra margem. Continuação do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versículos 7 ao 27. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam, é João que ressurgiu dos mortos. Outros, é Elias que apareceu. E ainda outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei a João. Quem é, pois este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto para o lado de Betsaida. Logo que a multidão soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe, despede as turbas para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procure alimento e hospedagem, porque aqui estamos no lugar deserto. Jesus replicou-lhes, dá-lhe vós mesmos de comer. Retrucaram eles, não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo esse povo, pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos, mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu e deu aos seus discípulos para que servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Num dia em que ele estava a orar, a sós com os discípulos, perguntaram-lhes, quem dizem que eu sou? Responderam-lhe, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao 3º dia. Em seguida, dirigiu-se a todos. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa sua própria ruína? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão até que vejam o reino de Deus. Continuação do Salmo 37, dos versículos 10 ao 17. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, e meu gemido não vos é oculto. Palpita-me o coração, abandono minhas forças, e me falta a própria luz dos olhos. Amigos e companheiros fogem de minha chaga, e meus parentes permanecem longe. Os que odeiam a minha vida armam-me ciladas. Os que me procuram perder ameaçam-me de morte. Não cessam de planejar traições. Eu, porém, sou como um surdo, não ouço, sou como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve e que não tem na boca réplicas a dar. Porque é em vós, Senhor, que eu espero. Vós me atendereis, Senhor, ó meu Deus. Eis meu desejo. Não se alegre com minha perda. Não se engrandeçam quando meu pé resvala. Provérbios, capítulo 20, dos versículos 1 ao 7. Zombenteiro é o vinho e amotinador o licor.
Quem quer que se apegue a isto não será sábio. O furor do rei é como o rugido de leão. Aquele que o provoca prejudica-se a si mesmo. É uma glória para o homem abster-se de contendas. O tolo, porém, é o único que as procura. Desde o outono, o preguiçoso não trabalha. Mendigará no tempo da colheita, mas não terá nada. Água profunda é o conselho no íntimo do homem. O homem inteligente sabe aurir dela. Muitos homens apregoam a sua bondade. Mas quem achará um homem verdadeiramente fiel? O justo caminha na integridade. Ditosos os filhos que o seguirem. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.